Olá pessoal aí, boa noite. Eu espero que estão me escutando bem aí, me ouvindo bem. Boa noite a todos aí. Espero que nós possamos voltar logo à sala de aula aqui. Eu já estou aperreado em casa sem dar aula. Mas pessoal, vamos lá, vamos começar hoje aí tratar de um assunto muito importante que é a pilotagem de moto, né? Desde essa pilotagem de moto, inclusive ao instrutor que vai passar informações para o aluno aí. A gente vai tirar dúvidas aqui, ver algumas dicas importantes sobre pilotagem de moto, né? Inclusive, partimos do princípio ainda do surgimento da moto, né? O que é que a gente traz hoje aí sobre o surgimento da moto? Quando surgiu a moto no mundo, né? Na verdade, a motocicleta surgiu no mundo através de uma criação de um americano e de um francês, que em 1869 criaram a primeira moto. Na verdade, essa moto com motor a vapor, né? Motor a vapor que durou vários anos, mas depois, já em 1920, aí, com o surgimento dos motores a combustão, tivemos aí uma grande novidade, o motor quatro tempos, o motor dois tempos a combustão, que fez uma modificação grande na questão das motocicletas, né? E no Brasil, quando foi que chegou essa moto? Quando foi que a moto realmente entrou no Brasil e começou a ser comercializada no Brasil? Na verdade, em 1971, a Honda conseguiu se implantar aqui no Brasil e começou a vender as motos aqui fabricadas no país, né? A Honda começou a partir disso aí. Mas não podemos deixar de falar num nome lendário sobre moto que chama-se a Harley Davidson, né? Eu particularmente sou fã da Harley Davidson, e a Harley Davidson que trouxe uma informação, um motor, na verdade, uma criação de um motor lendário usado até hoje, um motor de muita potência, tal. Eu vou até mostrar uma réplica de uma moto a vocês aqui que tem esse tipo de motor, que é o chamado motor em V, né? A Harley Davidson começou a ser criada dentro de um galpão, na verdade. Eram dois irmãos. Arthur, inclusive, era o nome de um, e o nome do outro, Harley Davidson. Eles criaram as três primeiras motos aí no Brasil, e no Brasil não, perdão, no mundo lá na época, e começaram a vender essas motos na Primeira Guerra Mundial, justamente para o exército americano. Venderam em média 17 mil unidades das Harley Davidsons, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial. Inclusive, tem um fato verídico aí que um soldado americano entrou no território alemão na época da guerra, foi a primeira moto no território alemão, na guerra, que era a moto Harley Davidson com o sidecar, né, que foi criado naquela época. O importante, na verdade, das motos Harley Davidson, que trouxeram realmente para o mundo, inclusive para o Brasil, o chamado motor quatro tempos, que é conhecido também o motor em V, né? Um motor que tinha um ângulo de 45 graus. E a gente tem muita dúvida, eu trabalhei muitos anos como instrutor do Centro de Formação de Condutores da Autoescola, e percebia muito que os alunos me perguntavam: professor, qual é o motor melhor para a moto? Esse motor é bom, esse motor é ruim. E a princípio eu não sabia, eu não tinha essa informação. O aluno chegou para mim e falou: Arthur, o motor em V. O cara me ofereceu uma moto ali com motor em V, presta ou não? Bom, eu não sabia responder a ele se esse motor em V prestava ou não prestava. Mas aí, com o tempo, fui aprendendo, né? E é importante que o instrutor que vai passar a informação para o aluno na questão de moto, ele esteja muito bem preparado com as informações sobre a questão do motor da moto, da potência dela, o que é que ela pode fazer, as cilindradas das motos, que tipos de motos são essas, que a gente vai ver também mais na frente, né? Mas, a princípio, aqui, o que é o motor em V? O motor em V é isso aqui. Está aqui, ó, o motor em V, o estilo de um motor em V, da Harley Davidson, né? Que foi depois jogado em outras motos, como da Honda, principalmente motos de alta cilindrada. Um motor muito forte, potente, com um ângulo de 45 graus, né? O motor em V, ele tem um segmento dos pistões muito curtos, que geram mais potência, mais compressão, tinha baixa vibração nas rodovias, não tremia tanto a moto, era um motor realmente bem fabricado e bem criado, usado até hoje, com alta durabilidade. Então, vou comprar uma moto, se o motor for em V, meu amigo, pode comprar sossegado e descer a mão aí na rodovia, que ela anda muito. O motor em V é um sucesso, né? Usado nas motos aí realmente de alta cilindrada, certo? Só que, viemos lembrar, vou trazer o nome de duas motos, acredito que algumas pessoas conheçam essas duas motos, essa moto que eu vou falar, que ela é chamada, que era com motor de dois tempos, né? Quem lembra aí
da Viúva Negra, né, da RD 350. A Viúva Negra, ela trabalhava com óleo e combustível, uma queima de 2 tempos. Então, inclusive, foi uma moto que matou muita gente no Brasil na época, né, no seu auge. Inclusive, foi apelidada como a preta, como a Viúva Negra, e a branca, a noiva assassina, né? Mas há um tempo atrás aí, a própria Honda, junto com a Yamaha, pegou uma RD 350, 2 tempos, e colocou também na época, a Hornet, né? 600 cilindradas com motor de 4 tempos. E aí, para quem conseguiu dessas duas motos, na verdade, ter a melhor arrancada nesse momento? Por incrível que pareça, na saída, a RD 350, a Viúva Negra, ela saiu primeiro do que a moto 600 cilindradas. Logicamente que com o decorrer da velocidade das duas, do trecho que foi percorrido, a 600 conseguiu passar aí da 350. Mas só para ficar o detalhe aí, a força dessa moto, né? Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes o motor não diz tudo, né? Exemplo que a gente tem aí de uma moto para trilha 400 nacional, e a gente tem uma Suzuki 125 que ela anda mais do que a 400 nacional. Para você ver como é essa questão de motor e de potência. Mas, muito ligado que também ninguém hoje quer mais um motor 2 tempos, porque solta muita fumaça. Se você for para uma festa hoje com uma moto com motor 2 tempos, ninguém se aproxima de você, que você vai entrar com um cheiro de óleo queimado, né? Então, hoje a opinião sempre é a moto de motor 4 tempos aí, principalmente o motor em V, né? E aí, vamos lá. Os tipos de moto. Um amigo teu ou um aluno teu na autoescola, se você for instrutor e, né, na autoescola lá, você pilota a moto no tempo, perguntar, meu amigo, qual o tipo de moto que eu compro? Bom, você primeiro precisa conhecer todas as motos para conhecer teu estilo de moto, né? Na verdade, o conselho que eu dou é não comprar uma moto sem conhecer o estilo, né? Um exemplo, você vai comprar uma moto 600 cilindrada com carenagem, uma moto esportiva, para andar dentro da cidade. Não aconselho. Você não tem uma moto aí para dentro da cidade para passear na cidade, a não ser que você aguente o peso dela, força nos braços, problema de coluna, dor nas costas e tal. Então, uma moto que vai subir a temperatura muito dentro da cidade, né? Agora, quero uma moto para passear, para viajar, não quero uma moto para fazer curva, para encostar o joelho no chão, aquela coisa toda, não é uma moto esportiva, compra uma moto custom, né? Vamos lá, um exemplo de uma moto custom. Uma Harley Davidson, um guidão mais alto, uma moto mais estradeira, né? Uma moto mais para rodovia, para uma moto que ela pode alcançar aí as cilindradas de 600, 850, 1.200, 1.300 cilindradas, mas não é uma moto boa de curva, né? São motos aí para uma viagem tranquila, passear junto com amigos, com a família, com garupa e tal, são bem mais confortáveis, né? Agora, quero uma moto esportiva para viajar, para correr muito na rodovia, e aí compra uma moto com carenagem, com a bolha, a gente chama de uma bolha, aquela carenagem é chamada de bolha de ar. Para que aquilo ali? Aquilo ali ela faz com que o vento, com que a moto corte o vento com mais facilidade, dê mais desempenho e estabilidade para a moto. Para ali, a criação da bolha, ela não é em vão. Até a posição do piloto, né, na moto esportiva, ela já tem ali todo um caráter de velocidade ali, justamente para as manobras e curvas com bastante velocidade ali, com muita técnica, né, que a gente vai ver que é preciso treinamento também para isso mais à frente, né. Então, trago também outra moto, que é a moto Big. Que moto é essa? Estilo de moto Big. Bom, vou comprar uma 150, uma 125 para andar na cidade. Tranquilo, mano. Eu estou no estilo Big. Uma moto que vai para todo canto. Ela anda na terra, ela anda no asfalto. Eu posso comprar uma XRE 300, uma CB 300, né? Um Yamaha 125, 250, uma Twist 300. Então, são motos aí que elas estão relacionadas à moto Big, dia a dia, trabalho, entra na estrada e nas ruas asfaltadas dentro da cidade e tal. Uma economia muito grande, então tá aí o conselho da moto Big, aí vou andar na cidade, vou trabalhar com a moto, compro uma moto de baixa cilindrada, né? A moto off-road. O que é a moto off-road? A moto de trilha, né? Eu posso enquadrar ali também, que se chama assim, vou fazer off-road, use o quadriciclo, 4x2, 4x4, uso a moto de trilha como a moto da Honda, né? A Honda criou uma moto especificamente para trilha, né? Que inclusive as primeiras não tinham nem documento, era só para trilha em competições fechadas. Então é chamada a moto off-road. Agora eu vou comprar uma moto on-road. Off-road, on-road.
Então, vou ali comprar novamente uma XRE 300, uma 125, uma 150 cilindradas, que vão andar na rua com ela, né? E aí também tem umas outras que a gente chamava de besta, de lambreta, como a Bisa, aí, como uma cinquentinha e tal, a motoneta, e aí vai também para dentro das cidades, né? E aí, só que eu uso essa moto para viajar, e é que é o problema. O motociclista eu sempre aconselhava quando eu trabalhava com autoescola, e o aluno chegava para mim e falava assim: Arthur, me diz aí, eu vou usar uma moto para trabalho, qual é que eu compro? Olha lá o questionamento que ele fazia. Aí eu olhava para ele e fazia: eu não sei. Olha, se você vai viajar de moto, você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, segurança, conforto. E para você ter segurança e conforto, você não tem economia. Mas se você for pensar em economia na estrada, com a moto, então eu não tenho nem segurança nem conforto. Ele falou: não entendi. Bom, vamos lá. Se você não quer segurança e conforto e quer economia, tu vai viajar numa moto de 150, 160 cilindradas, né? E aí você vai chegar quebrado no local que você vai, os carros vão te dar muita pancada de vento, não te respeitam na rodovia, né? E aí o que é que vai acontecer? E você vai ficar inseguro na rodovia. Consequentemente, você vai ter uma economia, porque, por exemplo, uma 160 ela chega a fazer 30, 25, acho que 30 quilômetros com 1 litro na rodovia. Então, tenho economia, mas não tenho segurança. Mas vamos lá, vou trabalhar com a moto, preciso dela para viajar. Eu quero segurança e conforto. Não me preocupo com a economia. Bom, então vamos lá, vamos comprar uma 400, vamos comprar uma 500 cilindradas, vamos entrar numa Transalp 750, vamos entrar numa XRE 300 ali, que ainda dá, mas não seria o ideal, né? Mas que aí são motos que são mais robustas na rodovia, são motos que vão ter um desempenho melhor, não vão sofrer tanto impacto com a ventilação, né? Então, são motocicletas aí que trazem mais segurança e mais desempenho na rodovia e mais conforto por conta das suas suspensões. Trago um exemplo. Você observa lá que o amortecedor de uma moto 125, 160 cilindradas, são amortecedores fixos e duros ali, né? Olha lá o amortecedor da XRE 300. É um amortecedor chamado ProLink. Ele faz movimentações de cima para baixo, mas também de laterais. Ele mantém a estrutura da moto intacta, né? E não deixa as vibrações da roda chegar no piloto, no condutor da moto. Então, traz muito conforto para o condutor, né? Daí você tem os estilos de moto. Então, vou comprar minha moto, primeiro entende teu estilo, né? Conhece teu estilo primeiro para saber qual moto tu vai comprar, né? Não adianta hoje você investir hoje 23, 30 mil reais numa moto esportiva se você não gosta da moto esportiva, se você não vai se dar bem com ela, né? Um amigo meu comprou uma 1000 para dentro da cidade. Eu falei: tu é louco, porque tu vai esquentar tanto a temperatura dessa moto aí que tu vai ter um problema do motor da moto. É uma moto que não é para andar na cidade, é mais para estar em rodovia, em alta velocidade, né? Inclusive, na compra da moto, são motos de alta cilindrada, eu aconselho sempre comprar motos mais novas, motos mais conservadas, com baixa quilometragem, né? Se possível, uma moto zero. Tranquilo? Então tá aí uma dica aí para essa questão da moto, que é necessário saber que moto você se adequa mais com ela, para que você vai usar ela dentro da cidade, fora da cidade, viajar e a trabalho, né? E veja lá, então, e para que tudo isso? Bom, começamos então com as estatísticas de acidente. Por que tanto acidente de moto? Ainda bem, em contrapartida, esse Covid-19 aí que foi muito ruim para a gente, na verdade para todos, mas também trouxe uma redução no número de acidentes de moto, né? A gente observa muito que nas estatísticas de acidente no Brasil, a moto é sempre campeão, né? Trago uma informação, por exemplo, na região do Agreste, aqui, Garanhuns, Águas Belas, Lagedo, São João, e dentre outras cidades, Arco Verde, aqui, onde o SAMU da cidade de Garanhuns aqui cobre essas regiões, a UTI móvel, eu não esqueço da informação, a gente sempre fazia num quadro lá no SAMU, e a informação mostrava o seguinte, que no mês de novembro, mês de maio, abril, de novembro aí, então na região do Agreste, incluindo aí 10 a 15 municípios, nós tivemos, por exemplo, 2 atropelamentos, uma colisão misteriosa, 25 acidentes de carro, veículos de 4 rodas, e 252 acidentes de moto.
O que é interessante é que se isso acontecia todo mês sempre nós temos uma média ali de 150, 200, às vezes até mais acidentes por mês, né? E aí, para todo mundo é bem claro a estatística de que a moto, na verdade, o seguro DPVAT, né, por vítimas fatais de acidente de trânsito, ela, na declaração chegou lá a mostrar lá que pagou 83% dos seguros pagos por morte em acidente de trânsito para a moto, né? Então, por que a moto realmente é perigoso? Vem meu questionamento. É perigoso a moto? Não, para mim a moto não é perigoso. Eu tenho amigos que pilotam moto aí, vou até citar que ele esteja vendo a gente hoje, eu até encontrei com ele hoje aí, Paulo que é instrutor da Autoescola Drive, Paulo que foi instrutor de pilotagem também da Honda, junto comigo, nós somos instrutores de pilotagem da Honda, eu, Paulo e Pio, né? Trabalhamos muitos anos aí como instrutores da Honda em motos de baixa e alta cilindrada, e Paulo, há muitos anos, pilota uma 600F, uma CBR 600F. Eu me lembro de Paulo passar por mim a 220, 230 por hora. E sempre Paulo andou nesse rojão. Então nunca aconteceu nada com Paulo. Aí você fala, mas Paulo é louco. Numa velocidade como essa, depende. Realmente é uma velocidade muito alta, mas é preciso saber como imprimir essa velocidade. Eu preciso técnica, na verdade. Hoje eu costumo falar que a falta de técnica, de aprendizado, de procurar informação para pilotar uma moto é que leva ao acidente, né? Lógico, muita irresponsabilidade, mas tem toda todo um conjunto e um fator aí que traz esse acidente. Exemplo, a cidade sem fiscalização de trânsito, sem engenharia de tráfego, uma cidade sem controle viário no trânsito, né? Sem campanhas educativas, motociclistas que não procuram cursos, né? Condutores que, na verdade, não estão preparados nem estão habilitados. Eu lembro de uma situação que, pela Autoescola Cristo Rei, eu acredito que Gleidson lembra também aí, nós fomos chamados pela Autoescola para dar uma palestra lá no município de Calçado, próximo de Lajeado. A palestra era de uma empresa de óleo de moto Castrol, tal, junto com a prefeitura, e nós fomos para uma reunião, uma parceria com a Autoescola, todo mundo ia ser sorteado lá, ia ter brinde de capacete, ganharia até uma moto também, tinha no sorteio, tinha simulador, tinha tudo. E aí, por uma eventualidade, o carro de som no município de Calçado, na época, falou assim, o evento vai sortear uma moto e com a presença da Polícia Militar, né, fazendo a fiscalização. O cara não falou a segurança, ele falou a fiscalização. Bom, estivemos lá no evento, ficamos ali de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, apareceram 5 camaradas, pode apostar nisso. Ninguém apareceu. Por quê? O pessoal sem carteira de motorista, né? Por incrível que pareça. E existe isso nos municípios, realmente, nas cidades, e falta de fiscalização, ninguém se incentiva ninguém incentiva ali a tirar uma habilitação, ninguém se incentiva aquilo ali a procurar sua própria segurança, né? E aí nós temos aí um grande número de vítimas acidentadas, né, em acidente de trânsito. Eu trabalhando muitos anos no SAMU e vejo lá, toda a época que ia para Recife, o número de vitimados em acidente de trânsito. Lembrando que o maior número de vítimas em acidente de moto, sempre as lesões são mais nos membros inferiores. E aí fica a dica também de usar ali a joelheira, a cotoveleira, né? Eu passei um certo tempo oferecendo também joelheira e cotoveleira, a cotoveleira ao meu aluno que ia ter aula de moto comigo na autoescola. Bota a tua joelheira e cotoveleira. 80% não quiseram usar. O próprio aluno. Não, precisa não. Não quero usar. Tudo bem. 20% utilizaram, né? E aí você vê que isso na prática realmente funciona. Quem trabalha na área de saúde sabe o que é fundamental estar de joelheira e cotoveleira. É muito importante, muito seguro, né? Eu lembro de um treinamento que nós estávamos pela Honda e a gente utilizou uma área que tinha um pouco de terra na época, numa universidade federal que tem aqui, e quando eu acelerei para fazer uma manobra com a XRE entre os cones, numa curva, e pegou numa areiazinha que tinha no local, e a moto escapuliu, e eu caí realmente, e caí com a perna em cima do escapamento da moto. Para vocês terem ideia, quebrou minha caneleira com a joelheira. A caneleira partiu, e aí eu fiquei com a perna inchada tal, mas a caneleira partiu. Se eu não tivesse caneleira, eu tinha fraturado a tíbia e a fíbula ali, que a gente chama de canela no popular, né?
Então tá aí a dica de material de proteção, é muito importante. Quem vai dar aula, quem vai receber a aula, quem vai pilotar a moto, vai viajar com a moto, não custa nada colocar o material de proteção, né? E aí vem um fato que me choca muito e que eu tenho muito receio de falar muitas vezes, mas é a minha concepção, isso é uma opinião pessoal minha do que eu vou dizer agora. Na verdade, para mim, acidente de moto, ele começa de onde? Autoescola. Infelizmente, da autoescola. Na verdade, a desestrutura, a falta de habilidade de não saber usar os freios da moto, aceleração, equilíbrio, né, rapidez, decisão no que fazer, no condutor já habilitado andando de moto na rua aí, ela realmente parte do centro de formação do condutor de autoescola. Aí eu lhe pergunto, mas por que você está dizendo isso, Arthur? Olha lá, que fique bem claro que eu estou falando aqui, não é culpa da autoescola, eu acredito, e nem muito menos do instrutor. O que é que eu falo hoje? Primeiro, vamos lá, princípio. Primeiro tópico, carência do local. Bom, eu nunca dei aula num pátio asfaltado. Eu sempre ministrei aula prática de moto num campo de terra. Né? No campo de terra, daí começa. E o campo de terra é aquele quadrado e o aluno fica só rodando. Então o que é que eu fazia? Roda para um lado, roda para o outro, para e sai, para e sai. Primeira e segunda para, primeira e segunda para. Aí eu pergunto, e a terceira marcha? E a quarta marcha, e a quinta marcha, e o cruzamento, e a minha embreagem, né? E o trabalhar com com o retrovisor da moto, tal, tem todo um fundamento que era necessário, sim. Como o carro, o veículo da autoescola, o carro, a aula de rua e até no retorno consegue acontecer, a moto não é viável. Por quê? O risco de estar na garupa da moto com um aluno que ainda não tem prática e um risco grave de acidente, né? E aí não se tem como, eu não vejo uma forma até agora de ter resolvido isso, porque é o seguinte, você não tem um local específico que o aluno consiga desenvolver melhor isso aí, e ele fica preso naquele ambiente, né? E aí você vê que, eu sempre achei isso uma coisa muito interessante, que eu vou falar agora, o aluno que nunca pegou numa moto. Então, a primeira pergunta do instrutor, isso eu digo que vai acontecer, até quem é instrutor novo agora, que vai iniciar esse procedimento aí, vai ser instrutor, o que é que vai acontecer com ele aí? Os antigos e os velhos e os novos vão fazer a mesma pergunta. Quando o aluno chegar na autoescola, ele vai dizer assim, depois da primeira aula de moto, ele vai dizer, você já anda de moto? É a primeira pergunta que você faz para o aluno. Você já anda de moto? Ele vai dizer assim, ando. Pronto, é um alívio para você. Vou levar ele para a baliza, tal, não tem o que fazer com ele, só primeiro e segundo ele já anda de moto, né? E aí vem a dificuldade aí, porque ele tem vícios e a gente não consegue tirar esse vício dele porque está ali dentro de um espaço pequeno. Vamos lá. Quando o aluno não anda de moto, aí ele fala assim para você, eu não ando de moto. Aí você já bota um olhão para ele assim, aí faz assim, mas você já andou pelo menos de bicicleta? Aí ele faz, já, graças a Deus, porque agora eu vou segurar aqui atrás na moto, vou guiando ele até pegar o equilíbrio, pô, primeiro. Aí ele fala assim, eu nunca andei de moto. Pô, aí você perdeu o mês, né? Que o trabalho de um dia, de uma hora de aula é dobrado, vai pelo mês todo, isso eu garanto. Quem já passou por isso vai saber. Mas o problema, na verdade, não é nem esse. O problema é que esse aluno que nunca pegou nessa moto, ele vai receber uma instrução teórica, né? Teórica, e ele vai entender tua parte da tua teoria, tu vai explicar para ele, né? Às vezes você explica para um irmão seu, ou vai ensinar alguém na sua casa, ou o próprio instrutor mesmo, né? Ele vai entender teoricamente o que está acontecendo ali e tal, mas na prática ele não tem como aprender e colocar aquele fundamento teórico na prática, porque não tem espaço para aquilo ali, né? E aí vem algumas dicas que eu vou dar, isso aí vai mais para o instrutor. Evita furar o guidão da moto e colocar aquele velho pino. O que é esse pino? Antigamente se furava o guidão da moto, colocava-se um pino para o aluno não acelerar a moto, né? O aluno não acelerar a moto. E aí a gente acelerava essa moto lá no parafusozinho do acelerador dela, deixava ela já bem acelerada, travava o acelerador para ele soltar a embreagem, a moto já sair. Pronto, esse aluno não vai ter um domínio de aceleração da moto. Já começa por aí, né? Essa aqui, eu acredito que essa é que trouxe para a rua a maior causa de acidente de moto. Qual? Frenagem. O instrutor de autoescola, ele tem, não são todos, claro, mas a maioria tem medo de pedir para o aluno começar também a utilizar o freio dianteiro da moto. Então, quando ele está aprendendo, ele começa lá, usa só o traseiro, só o traseiro, só o traseiro. Não toque no freio dianteiro, senão você cai.
Então, são dois problemas. O aluno vai educando o cérebro, viciando a só aquela coisa sintomática, automática, de só usar o freio traseiro, né? E também ele vai criando um trauma, porque o instrutor está ali ao lado dele dizendo assim, não usa o dianteiro, então esse freio dianteiro pode me matar, né? E aí, beleza, ele vai para a baliza, passa, e ele vai para a rua não sabendo o que é um freio dianteiro. E aí, eventualmente, quando ocorre um momento de surpresa ali naquele momento, naquela situação, uma situação adversa, como um veículo que se atravessa na sua frente num cruzamento, uma criança, um animal, e aí esse condutor recém-habilitado, e aí ele vai extintamente utilizar o freio traseiro da moto, porque educou o cérebro na aula prática isso aí, né? E aí, consequentemente, vem ali o acidente, né? Eu, particularmente, aí, praticamente 9 anos do SAMU, né? 9 anos em trabalho no SAMU, na UTI, 8 anos. Eu percebia que em todos os acidentes de moto, eu sempre fiquei muito preocupado em prestar muita atenção nisso, eu percebi que a maioria dos acidentes de moto era o uso incorreto do freio, né? O uso incorreto do freio. E aí é muito importante também que, na verdade, o acidente de moto ele não acontece só por uma imperícia, uma imprudência, tá? Uma negligência do motociclista. Olha lá que eu inventei na época um outro tipo de acidente. Vamos lá. Eu fui para uma ocorrência uma vez e o cara tinha batido de moto num carro parado. Ele estava, né, alcoolizado. Essa é a primeira ocorrência. Só que ele, na verdade, colidiu com o carro não por estar embriagado, e sim porque ele teve uma hipoglicemia, a taxa de açúcar baixou, porque ele era diabético, né? E aí a taxa de açúcar dele baixou, tal, ele perdeu a consciência e bateu no carro. Em outra situação, o cara nem embriagado estava, realmente ele tomou uma medicação para diabetes, que é a metformina, e ele acabou não se alimentando como recomenda o quadro clínico ali, a medicina, lá no tratamento desse tipo de medicação, na administração desse tipo de medicação, e aí ele acabou tendo uma hipoglicemia e também caiu ali da moto, né, em via pública sozinho, certo? Então daí vai outra dica, cuidado com a saúde, porque você pode ter uma hipertensão, um pico hipertensivo, uma queda de pressão, você é diabético, tem que tomar cuidado antes de for pilotar a moto, olhar como é que está a tua taxa da diabetes, tua pressão, se você dormiu bem, né, tua condição de saúde física ali para poder colocar esse veículo em circulação, né, em via pública, porque aquela velha história antiga, o para-choque da moto é o peito do piloto, né? Então, vem essa questão aí do aperfeiçoamento aí, e isso eu trato muito na questão da comunicação aluno e instrutor, né? E falo também da comunicação de quem está em casa com um amigo, com um irmão, com um pai, com a mãe. Então, qual é o conselho? Bom, tu tá tomando uma na tua casa. Acabou a cerveja. Vou pegar a moto para comprar. Bom, essa não é a comunicação correta com a tua família, né? Com teu irmãozinho menor ali, ou aquele que ainda não completou 18 anos, mas está doido para andar de moto, ou já anda de moto e tal, e tu pega a tua moto e vai comprar bebida com a moto, ou tu empina a moto na frente do teu amigo, da tua família, do teu irmão ali que não é habilitado. Bom, já começa aí, erro de comunicação, né? Quando vem o erro de comunicação de aluno e instrutor de autoescola, é aquele instrutor que bota o aluno para rodar e não traz informação alguma para o aluno e deixa ele rodando, né? Eu posso afirmar que por diversas vezes eu vi o seguinte: o aluno passar na baliza de moto sem saber andar de moto. Aí o cara, eu já falei isso para um amigo meu, ele falou: Arthur, como isso pode acontecer, né? Como isso pode acontecer? Bom, isso pode acontecer o seguinte: dentro de um campo rodando, o instrutor força tanto na primeira marcha, segurando que o aluno faça aquela baliza de moto, que ele se acostuma tanto ali que ele não sabe para a rua botar uma segunda marcha, frear, parar a moto, sair. O que é que vai acontecer ali? Ele consegue fazer a baliza passar, mas não sabe andar de moto. Isso é incrível. Isso é incrível, né? E aí, observando os comentários também, eu digo o seguinte: realmente, tem instrutor que se realmente se dedica ali, que ele passa a informação e realmente o aluno aprende. Isso aí é verdade.
né? Não é pelo, eu não estou falando aqui pelo instrutor, eu falo aqui pela condição do aprendizado do aluno. Eu acho o espaço de um campo muito pequeno, né? A falta dessa moto estar no trânsito, como o carro vai, tal. Então isso traz muita dificuldade para o aluno quando vai aprender a andar de moto, né? Então, fica aí uma dica aí, tal, para melhorar, eu não sei, aí vindo do Detran, não sei, uma forma de melhorar isso aí, né, de conseguir modificar essa situação. Eu lembro que eu botei um aluno pilotando uma moto, eu na garupa, na autoescola, não sei se Gleitson vai lembrar disso lá em Lagedo, e o aluno deu uma arrancada na aceleração, subiu calçada e a gente acabou em cima do muro, né? E a partir daquele dia, eu disse assim, nunca mais eu dou aula de rua de moto. Essa foi a realidade, né? Certo? Então, tem uma pergunta aqui, fala sobre a não obrigatoriedade de joelheira e cotoveleira, luvas, embora seja importante para a segurança. Claro, eu tinha acabado de falar isso aí, eu agora comecei a ver aqui as perguntas e tal, quem quiser ir botando pergunta aí, pode botar que a gente já vai tirando algumas dúvidas aí também. A joelheira não tem obrigatoriedade, né, do uso, mas é interessante que você passe a informação para seu aluno, para seu amigo, inclusive você mesmo utilizar essas joelheiras. Inclusive é baratinho aí, um par de joelheira ali, R$ 70, 50, tal, joelheira de cotoveleira, meu amigo, você não sabe como ajuda e realmente como evita lesões graves, né? Eu acho muito importante o uso, né? Boa aqui, ó. O aluno, na maioria das vezes, é adestrado para passar na baliza. É verdade, mas é como eu estou te falando, já aconteceu comigo também. Você não tem o que fazer com o aluno, não tem para onde levar ele. Ele fica limitado no aprendizado naquele campo ali, primeira e segunda, não tem espaço para mais nada. E aí você joga ele lá na rua, lá na baliza, e vai forçar para ele passar, e se Deus quiser, ele pega a prática depois, e Deus tomara que não aconteça um acidente. Essa é a realidade, né? A CRF, sim, é a moto da Honda, né? Nós tínhamos ela 150, tem a 250, hoje tem ela emplacada também, as primeiras não saíram emplacadas, né? A CRF, certo? Elas não saíram emplacadas. Era uma moto mais para trilha. Off-road são as melhores. Bom, obrigado, meu amigo. Off-road também gosto, ali a trilha, né? A trilha ali no quadriciclo, muito bom, tendo espaço bom para fazer isso aí, sendo de forma legal, numa competição fechada ali, é muito bom, realmente. Off-road não tem melhor. Para quem gosta de moto aí, para dar uns saltos aí, é a primeira, certo? E olha lá, imperícia, né? É, a gente precisa sempre observar que o que traz, na verdade, a imperícia da moto é o aprendizado lá do camarada, né, no uso do freio traseiro. Lembra, moto, o freio dianteiro é fundamental. O freio dianteiro é quem realmente para a moto. Há alguns especialistas em pilotagem dizem o seguinte, olha, tu usa 70% do freio dianteiro e 30% no traseiro quando tu estiver no asfalto aí, não estiver chovendo e tal. Se tu tiver numa estrada de terra, estiver chovendo, tu usa 60% o dianteiro e 40% o traseiro. Cuidado com essas informações, porque, na verdade, o que é 70% na hora no freio dianteiro? A gente não tem como saber essa dosagem. Então, o conselho é frear gradativamente, entendeu? E sentir como é que essa moto está freando, como é que ela está parando aí. Sentiu que ela vai dar uma escapulida, alivia um pouco o freio aí, quando esse freio não for o CBS ou ABS, que a gente vai ver mais na frente aí, que é o freio manual e mecânico que a gente conhecia nas primeiras motos, que ainda tem, né? E a gente é quem vai dosar a força nesses freios. Mas daí vem um treinamento excessivo. Aí meu conselho, eu ando de moto, mas eu ando de moto há 10 anos, 20 anos, tal, e eu freio minha moto normalmente. Olha, você freia realmente. Num trânsito comum, você sabendo o que é que vai fazer. Olha, eu tô ali, eu quero frear agora. Eu me programei, eu vou frear essa moto agora, então eu freio tranquilamente. Agora, aí vem um problema. É onde eu descubro que eu não estou preparado. Eu venho a 70, 80 ou até 50, 60 por hora, quilômetros por hora nessa moto, dentro da cidade, e de repente um obstáculo na minha frente e de repente eu toco no freio traseiro mais do que no dianteiro, caio da moto. Bom, aí me veio agora de forma dura a minha informação. Eu ainda não sei frear essa moto, né? Pelo menos eu sei, mas não consigo frear. Por quê? Eu não eduquei meu cérebro a isso. É o momento de primeiro pegar essa moto, levar, colocar um cone, um obstáculo, treinar bem esse freio dianteiro, né, para poder você parar essa moto corretamente. Daí você vem um caos no Brasil, nós vemos um caos no Brasil sobre o uso de freio da moto, né?
Muitas vezes você pergunta qual é o freio que você usa para parar a moto, o pessoal fala traseiro. Não, dianteiro não, que dianteiro cai e tal. Isso é uma informação totalmente equivocada. Coloca sempre na cabeça, quem para a moto é o freio dianteiro. Eu digo um exemplo. Pega uma 1000 cilindrada, uma Fireblade, uma Red 1000, né? Pega uma CBR 600F, pega uma Suzuka Hayabusa 1200, pega uma Harley Davidson 1300 cilindradas, pega ela na BR, coloca lá teus 150, 200 por hora nela, tira o freio dianteiro e vai ver o que, é que vai acontecer. É morte na certa, né? Porque quem realmente para a moto é o freio dianteiro. Inclusive, essas motos de alta cilindrada, corrente de comando, ela não é aconselhável estar fazendo reduções bruscas nessa moto. O ideal é reduzir a velocidade dela através do freio dianteiro. Tem freio a disco duplo, aí ABS, CBS e tal, então é interessante utilizar os freios. Então vai lá e treina bem os freios dessa moto, né? Farol desligado mesmo durante o dia também causa suspensão. Exato, né? Exato aí. Na verdade, no questionamento do farol, o que é que a gente recomenda, né? A gente vai ver mais na frente aí chama-se a vistoria P-Clock, né? O P-Clock a gente pode usar em vários fatores, parte elétrica, pneu e tal. Então, antes de sair de casa, fazer uma revisãozinha nessa moto, dar uma olhada ali se o farol está funcionando, né? Lembrar de ligar o farol nas motos que ainda tem o dispositivo para acionar o farol. Então, avaliar se tem o farol alto, basta tudo funcionando. Eu chamo aquele piloto defensivo que antes de sair com a moto, ele faz suas avaliações da moto, que a gente também vai ver um pouco mais na frente sobre isso aí, certo? Daí vem imprudência. Bom, quem trabalha com imprudência na moto, geralmente aí a gente já sabe onde é que vai parar, né? No cemitério. Na verdade, quem trabalha com imprudência, a gente verifica isso. Eu correr com a moto não é ser imprudente, tem que lembrar disso. Mas fulano é imprudente, está correndo. Não, depende. Depende como eu estou correndo com a moto, em que situação eu vou correr com essa moto. Onde eu estou correndo é seguro? Sim, então tudo bem. Muitas vezes eu estou andando numa moto a 170 por hora e não é inseguro. E muitas vezes o cara está ultrapassando a 60 por hora e é perigoso. Né? Muitas vezes é errado. Então, vai a questão da imprudência, na verdade, é uma questão de educação. Infelizmente, eu já citei isso algumas vezes, por mais que mudem as leis de trânsito, que fiquem mais severas, que tudo modifique, que aumente os valores das multas e tal, mas é uma questão de consciência própria, né? O cara que bebe e vai conduzir uma moto, bom, é um cara, para mim, totalmente imprudente, irresponsável, e ele não era nem para estar habilitado, na verdade. Então, isso aí a gente não pode chamar de um motociclista, né? Não era nem para estar com a moto, certo? Importante conhecer sua moto, assim também pilotar moto a um ato integral, máquina. Exatamente, isso é boa colocação aí, Anderson. Anderson, realmente, é aquela coisa. Primeiro, saber que tipo de moto, né? Qual o estilo da tua moto, né? Se adequar a ela bem, conhecer tua moto, entendeu? Ter a sua prática nela, né? Saber conduzir esse veículo, certo? E aí vem um outro grande problema aí, né? Na parte da imperícia. O que é isso? Por exemplo, trocas de cilindradas de moto sem aperfeiçoamento. Bom, por enquanto, eu tiro minha habilitação categoria A, mas eu pego todo tipo de cilindrada de moto. Para mim, isso é um equívoco, um absurdo imenso que deveria ser modificado. Aquela história de A1, A2, A3 por cilindrada, ela para mim, ela se torna mais correta, pelo menos mais seguro, né? Pelo seguinte, eu compro uma moto 125, vamos lá, 160 cilindradas, 150, 160 cilindradas. Passo aí 8 anos com essa moto, teria habilitação, estou conduzindo a moto, viajando com ela, e de repente vou trocar agora por uma 1000, por uma 600. Olha lá que grande diferença. Você vai fazer uma moto. Eu vou trazer praticamente diferenças absurdas entre a 160 e uma 600. Eu estou dando 600 ainda, que tem muito mais aí, mais alta cilindrada. E aí vamos lá. Primeiro, frenagem. Totalmente diferente da 600. O estilo de frear. Posicionamento dessa moto na pilotagem. Se ela tem carenagem, se ela não tem, já traz uma grande diferença. A velocidade e retomada de força dessa moto, um exemplo. Tu vai ultrapassar com a moto 160, tem toda uma preparação que a gente vai ver mais na frente. Se você vai ultrapassar com a 600, se você tiver em quinta marcha com ela em sexta, pode tocar no acelerador que ela vai obedecer do mesmo jeito.
O problema é que a moto 160 ela vai se aproximar dos obstáculos dos carros que estão na frente mais devagar. Se você estiver pilotando uma moto 600 cilindrada ou uma 1000 e você viajando com ela em alta velocidade, você baixar a cabeça para olhar o velocímetro e levantar, você está dentro da traseira de um carro ou de um caminhão, né? Inclusive, é uma das dicas nos cursos de pilotagem, ó, não movimenta a tua cabeça, não baixa a tua cabeça para fazer nada. Tua cabeça tem que ficar fixa e tu vai sempre trabalhar com os olhos, né? Com os olhos. Então, olha para o velocímetro e olha para frente com os olhos apenas e não baixa a tua cabeça para poder fazer isso, senão você vai bater na traseira de um veículo. Já começa por aí. As curvas, então, nem se fala, né? A força centrífuga e centrípeta, elas são bem maiores nas motos de alta velocidade que a gente vai ver mais na frente no que trata de curva. Então, tem toda um aperfeiçoamento aí de quando você muda de cilindrada, aí você fala, mas só de tanto para tanta cilindrada, não. Se tu sai da 160 e vai para 250, tem uma modificação, né? Potência de motor, né? Torque da moto de saída, embreagem, freio, né? Manutenção dessa moto, calibragem de pneu, farol, até o capacete que tu vai usar nessa moto, por exemplo. Olha lá, um exemplo. Vou dar um exemplo que eu vou falar disso mais na frente. Tu compra uma 160 e bota um capacete Samarino já, daquele, não tem entrada de ar, viseira de plástico e tal, beleza. Aí tu vai andar com essa moto aqui por dentro da cidade tranquilamente. Pega uma 1000 e vai viajar com um capacete Samarino. Tu vai chegar sem a viseira, enforcado pela cinta jugular, e um besouro com certeza vai acertar teu olho para deixar cego. Não tem conforto. Vou viajar com com a moto agora de 1000 cilindrada, eu tenho que ter um capacete agora com entrada de ar, né, que esteja fazendo a troca de ar dentro do capacete, um capacete pelo menos que custa aí a partir de seus 500, 600 reais, em caso de acidente a resistência maior, que a gente vai ver mais na frente. Daí já são as dicas aí de cilindrada para outra, né? E aí você vê muita gente pegando a moto de pequena cilindrada, trocando numa moto maior, e aí não sabe como vai ser essa pilotagem mais na frente. Eu lembro também de um colega meu que ele disse, vou comprar uma XRE 300. Eu falei para ele, bicho, não compra uma XRE 300, olha o teu tamanho. Ele ficou com raiva de mim. Ele falou, não, vou comprar, eu tenho, você quer dizer que eu não tenho condições de andar? Disse, não, você tem condições de andar, só que a XRE 300 ela é a mais alta da categoria, né? Junto ali com a Transalp ali e tal, a 750, né? Nesse estilo de moto. E aí o que acontece? Ele levou 4 quedas quando ele subiu na moto, que tentava parar ela, ele era muito pequenininho, não alcançava o pé e caía. Ele ligou para mim, estou querendo vender minha moto. Eu disse, por quê? Porque eu não consigo me equilibrar nela quando eu vou parar. Aí eu falei para você, tem que estudar qual é a moto que tu vai comprar primeiro, né? O teu estilo, o teu peso, a tua altura, o teu tamanho é muito importante, né? Um cara de 2 metros de altura, ele não pode andar numa 160. Ele tem que andar numa moto maior, né? Certo? Então, vamos lá a questão agora dos pneus, certo? Vamos lá, média de internamento é 27 dias. Realmente, o número os vitimados de moto aí, eu trago um exemplo para vocês aí na informação das vítimas de acidente de moto. Uma vítima que teve uma lesão de bacia, eu socorri essa moça, que ela caiu de moto de garupa, ela teve uma fratura de bacia grave, e ela foi para Caruaru, e, na verdade, ela até hoje, aí vai chegar em 4 anos, e ela não voltou a andar ainda, né? É uma recuperação muito lenta, né? Uma fissurazinha na bacia ali leva, em média, aí, seus 6 meses, 8 meses, 1 ano, dependendo da lesão, né? Fraturas aí, e, lógico, inclusive a gente vou até propor para a Gleitos novamente, depois aí, a gente fazer uma live aí relacionada a primeiros socorros, né? As informações para o TCE realmente traz um prejuízo hospitalar e financeiro público muito alto, né? O traumatismo craniano encefálico, né? Mas vamos lá na questão dos pneus agora, né? E aí, que pneu eu compro para a minha moto? Bom, comprar o pneu de boa qualidade, independente de que cilindrada for. Vamos lá no exemplo. Hoje tu consegue comprar pneu para tua moto de baixa cilindrada, pneus de certa baixa qualidade, né? Mas vai lá comprar um pneu de uma moto de alta cilindrada. Não encontro esse pneu paralelo, é difícil. Acredito que não tenha, né? Você vai encontrar lá o Michelin original, o Goodyear, que ele é uma borracha mais flácida, o Pirelli, que é chamado Diablo, tal, pneus originais aí, com suas quilometragens aí em ordem, novinho, zerado lá,
Então, é interessante aí observar que também comprar o pneu original para a moto de baixa cilindrada, né? Uso a moto para trabalho, é a moto da autoescola. Então vai lá, compra o pneu original para essa moto mais caro, mais durabilidade, evita riscos de acidente, né? O profissional também em si deve cuidar da calibragem do pneu dessa moto, lá no manual do proprietário e também na parte traseira, próximo da corrente, na proteção da corrente, tem lá falando a calibragem para só o piloto ou piloto e passageiro. Qual a recomendação? Já calibra logo para piloto e passageiro. Deixa nessa calibragem, entendeu? E aí, dia sim, dia não, está verificando aí se essa moto viajar todos os dias. O interessante é verificar essa calibragem todos os dias, né? Lembra aí um conselho que eu vou dar, é o seguinte: muita gente usa o pneu da moto traseira, ele compra o pneu traseiro da moto e coloca na frente. Não faz isso, né? Olha lá que há uma grande diferença entre o pneu dianteiro da moto e o pneu traseiro. Qual? O pneu dianteiro ele é tipo uma lâmina, estrutura de uma lâmina, onde ele corta a água com mais facilidade ali, ele consegue ter essa aderência e cortar essa água com mais facilidade, é a lâmina. O pneu traseiro, ele mantém mais a estabilidade da moto, então ele tem tamanhos e dimensões diferentes ali, entendeu? Não adianta fazer essa modificação, botar o traseiro e jogar na frente, então não faz isso, né? E aí, comprei um pneu para minha moto novo. Olha lá. O pneu está lá na prateleira, na loja da moto. Comprei o original o pneu. Já uso o meu pneu sem câmera. Evita usar pneu com câmara de ar. Isso não existe mais. O pneu com câmara de ar furou, já baixou, o cara cai na hora. Usa o pneu sem câmera, que o prego está lá e vai baixando gradativamente. É até mais seguro aí para o piloto. E para o garupa também, se houver nesse momento. E aí comprei o pneu, vou lá, levei para a borracharia, montou o pneu. Presta muito bem atenção que o pneu vai ter uma setinha lá, essa seta ela vai indicar para que lado esse pneu deve girar, para o borracheiro não montar o lado contrário, o lado errado, né? E ter um desgaste precoce do pneu. Coloquei o pneu na moto, novo, já vou começar a viajar. O que é que o pessoal faz hoje? Todo pneu novo, vou agora descer a mão no acelerador e correr com essa moto, né? Qual é o conselho? Não corre com a moto com pneu novo. Coloquei o pneu na moto, então eu preciso andar alguns quilômetros com esse pneu, 2, 3, 5 quilômetros viajando com essa moto, andando com ela por aí. Para quê? Desgastar. O pneu novo ele vem com a pasta tipo oleoso. Você pega no pneu novo, ele é meio grudento. O que é aquilo ali? É um produto colocado no pneu para ele não ressecar e não se desgastar na prateleira da loja. E aí isso traz um perigo grande no asfalto em época de chuva também. Então eu preciso conduzir essa moto com uma certa frequência para acabar com essa pasta que está ali no pneu, né? E outro detalhe, o pneu é novo, ele vai se adequando ainda com a roda da moto, né? A gente chamava antigamente de jante, né? Com a roda da moto ali e tal. E aí depois que eu tenho andar uma certa quilometragem com esse pneu mais novo, com esse pneu novo, eu aí começo aí a aumentar mais a velocidade e eu tenho a segurança. Então, pneu novo não é seguro para correr. Coloca o pneu novo, mas antes dá umas voltinhas com essa moto aí para causar esse desgaste, né? Bom, a pergunta aqui do amigo Elias Feroz, é importante conduzir a motocicleta com mata-cachorro? Ó, claro, é fundamental o mata-cachorro, né? Proteção aí de perna e motor. Mas, vamos lá, os matas-cachorros, mata-cachorro fabricado antigamente, eles sim traziam a segurança, que ele era bem aberto e tal, beleza. Hoje estão usando um mata-cachorro que não serve para nada, na verdade, né? E aí vem um grande problema. Comprei minha moto zero na Yamaha, na Honda, na Suzuki, na Harley Davidson. Comprei minha moto zero. Se eu colocar o mata-cachorro, eu perco a garantia de motor da moto. Aí vem um problema. Coloco ou não coloco o mata-cachorro? Aí as pessoas, a princípio, não colocam o mata-cachorro, se adaptam sem esse mata-cachorro, né? Porque se eu colocar o mata-cachorro, eu perco garantia do motor. Se eu colocar um alarme na moto, eu perco garantia de parte elétrica, e aí tem todo um processo aí, realmente, e o cara perde suas garantias e aí às vezes não coloca. Agora, se eu quiser colocar um mata-cachorro na moto, já perdeu a garantia, já passou a garantia dela, coloca. Agora coloca realmente um mata-cachorro que seja de segurança, não só de enfeite ali, que só por conta de beleza, né? Mas ele é muito bom. E o mata-cachorro é como ele diz assim, não, é só um nome popular, ele realmente não mata o cachorro. Mas esse mata-cachorro, na hora, o animal, ele consegue encostar no animal e jogar ele para fora da moto. Realmente
ele é muito importante, né? Muito importante. Quem puder comprar e usá-lo, eu recomendo, né? Então, olha lá também o desgaste de pneu da tua moto. Que desgaste esse do pneu da tua moto? TWI. Chamamos da moto TWI. O pneu da moto ele tem um alto relevo, uma borracha entre os rastros do pneu da moto, que é chamado de TWI ali de 1,6 milímetros, né? E aí, quando a borracha da moto atinge igual a esse alto relevo, já é o momento de substituir o pneu dessa moto, né? Muitos não usam. Eu até percebo o pessoal até pintando aí para andar na moto com pneu careca. Então, chegou no TWI, chegou no limite, substituir o pneu é recomendado, né? E aí, muito cuidado. A vida útil do pneu, ela aumenta como? Cuidado com arrancadas bruscas, evitar arrancada brusca com a moto, as frenagens, as calibragens do pneu, sempre diariamente, aí, praticamente todos os dias. Quem trabalha muito vai usar muito a moto, como moto de autoescola também. E aí você aumenta a qualidade e a vida útil desse pneu, né? E comprar pneu original, certo? Tá aí a imagem aí do TWI, né, do pneu da moto. Tem informações, exatamente, ele está mostrando, o Gleides colocou aí pra gente, que é muito importante, né? Pneu careca em moto é muito perigoso, certo? Muito perigoso, certo? Marca de pneu, bom, tem tantas aí originais, Pirelli, Goodyear, né, Michelin, e aí não vai pelo preço, vai pela qualidade, né? Vai sempre pela qualidade, não pelo preço, certo? Antes, ó, muita gente reclama que depois de um tempo a moto vibrando muito e puxando para o lado, isso acontece com alguns casos e a calibragem correta que afrouxa parafusos. Bom, pode acontecer, tá, Anderson? Veja lá. Na verdade, quando a moto começa a vibrar muito esse guidão aí, muitas vezes não é nem a calibragem, na verdade, do pneu. Muitas vezes é o pneu já deficiente, né? Um pneu já velho aí, mas muitas vezes é bengala, né? As motos, você tem que observar que ela perde e baixa muito óleo de bengala. E ela dá uma pancada muito seca e ela também leva muita vibração para o guidão. E aí é interessante que quando a moto começar a fazer isso aí, na mandato, na revisão da moto aí, essa moto tem que passar por revisão geral e aí trocar esse óleo de bengala, ver as buchas, borrachas que estão aí consequentemente estouradas, os amortecedores e tal, para evitar essa vibração, né? Algumas motos de alta cilindrada já saem com o amortecedor invertido, né? E outros tipos de acessórios para não trazer essa vibração para o guidão, né? Motos de alta cilindrada. Mas as motos que não são de alta cilindrada, elas também ainda passam por isso aí. Então tem que dar uma revisada no óleo de bengala, certo? Alfredo, esses modelos de mata-cachorro não aconselho para ninguém, né? Eu acho que é até um risco aí, né? O modelo de mata-cachorro, ele é só uma ponta para fora. Eu aconselho comprar aquele que abre bem, apesar de ser feio, tira toda uma beleza da moto e tal, mas aquele sim é seguro. Esses com as pontas são muito perigosos, né? Só a pontinha ali para fora, tal, só um ganchinho de um lado do outro, então eu não acho interessante, não. Recomendo, inclusive para moto de autoescola, o aluno vai pilotar, mata cachorro do aberto. Compra, tenta encontrar aquele grande aberto, que é melhor, quanto maior ele, melhor para a segurança na queda da moto. Além de proteger uma coisa fundamental, que é o tanque, o farol e o painel da moto, né? Painel da moto. Eu me lembro quando a gente usava aqueles mata-cachorros antigamente, a gente dificilmente quebrava retrovisor, pisca e até farol da moto, né? Ou atingir o painel da moto. Esses mais novos agora, realmente menores aí e tal, eles acabam danificando mais a moto na queda e até machucando o piloto ou o aluno, no caso, em casa de autoescola, né? Certo? Ok, aí, para a questão dos pneus aí, vamos passar para o uso de embreagem. Né? Uso de embreagem aí, olha lá. Embreagem, ela é complicada aí, porque o condutor, tanto no carro como na moto, ele tem aquele vício lá, bota a mão na embreagem, sempre a mão na embreagem. É piloto conduzindo com a mão na embreagem. Vou frear a moto, mão na embreagem. Vou fazer uma curva com a moto, mão na embreagem. Qual é a necessidade de tentar frear a moto e estar com a mão na embreagem? Qual é a necessidade de fazer uma curva e ter a mão na embreagem? Então, quanto menos eu utilizar a embreagem da moto, melhor para a minha questão além de segurança, de conforto também, eu não vou me cansar tanto na pilotagem,
e também de não contaminar o óleo. Quanto mais tempo eu uso essa moto, eu faço mudanças de troca de marchas consequentemente ali na moto, e usando o uso excessivo de embreagem, eu acabo contaminando esse óleo da moto também, né? Então, embreagem, mínimo possível, só quando houver necessidade de utilizá-la, né? Sempre se limitar a fazer uso dessa embreagem, certo? E aí, detalhe, troca de óleo, aí vem uma grande questão muito importante, olha lá. Troca de óleo da moto, o pessoal fala, com 1.000 quilômetros, com 5.000, com 10.000, e aí? Ah, nas motos pequenas com 1.000, tal. Cuidado com essas informações. Vamos lá. Primeiro, óleo original recomendado pelo fabricante. Já começa por aí. Eu digo um exemplo a vocês. Por exemplo, uso uma moto dentro da cidade. Então, essa moto trabalha sempre em baixa temperatura. É uma moto que não esquenta tanto como uma 125, como uma 150. No entanto, você pode observar que a refrigeração dessas motos são a ar. Motos que têm refrigeração a ar, elas suportam, não precisam de uma refrigeração melhor, na verdade, porque a temperatura não sobe tanto. E aí, mas mesmo assim, eu uso uma moto no dia a dia dentro da cidade que o óleo passa mais tempo frio do que quente. E aí ele acaba perdendo sua viscosidade. Aí vem aquela recomendação, a cada 1.000 quilômetros. Mas vamos lá. Eu agora peguei uma moto 160 e agora vou viajar com ela para São Paulo. E aí partir para São Paulo. Consequentemente, aqui para São Paulo tem muito mais de 1.000 quilômetros, claro. Então, a cada 1.000 quilômetros, eu vou parar essa moto para trocar o óleo? Bom, talvez não seja necessário. Por quê? Eu estou conduzindo essa moto, eu passei ali rodando 500, 600 quilômetros com essa moto, em alta temperatura, em alta rotação, a moto a 110, 120, em alta temperatura, eu estou mantendo esse óleo quente, ele está ali viscoso e ele está lubrificando essas peças. Então eu posso estender mais a troca de óleo dessa moto aí. Eu me lembro que na época, depois nos cursos eu aprendi muito isso, na época no início, mas depois eu aprendi com o meu grande amigo Pio Cipriano Barbosa, instrutor de moto, de pilotagem, e Pio falou, não troca o óleo da moto, vai viajar para muito longe, não preciso trocar esse óleo da moto assim, a cada 1.000 quilômetros, já que eu vou andar numa temperatura tão alta por tanto tempo, né? E aí você observa hoje, vai trocar um óleo de uma moto de uma 600 cilindrada. Para quantos quilômetros? 5.000, 7.000, 10.000 quilômetros. Então, lógico, não vou deixar chegar naquela quilometragem. Mas aí com 6.000, 5.000, 7.000, eu vou lá e faço a troca de óleo. Fica a critério do condutor. O que é que eu não posso fazer? Rodar pouco com a moto e acabar trocando esse óleo dessa moto depois de 1.000 quilômetros. O recomendável seria com 1.000, porque ele não tem tanta temperatura ali e acaba perdendo a viscosidade, né? Usa o óleo original, compra o óleo original, mais caro, é mais recomendável, né? Aumenta a vida útil do motor da tua moto, né? Tem cara comprando moto nova hoje aí, a moto praticamente está fumaçando hoje aí por conta da falta de revisões e trocas de óleo, né? Mas vamos lá. E a refrigeração da moto? Já ouvi amigos dizendo e alunos falam o seguinte: a minha refrigeração da moto não é a ar, ela é a água. Bom, eu discordo. Eu tenho sim a refrigeração a ar. Como é que funciona essa refrigeração a ar? Segue esse ar por dentro das canaletas especiais da moto que vão baixar essa temperatura do motor, né? Então, geralmente a refrigeração a ar é usada em motos de mais baixas cilindradas, ali na 150, né? 160 cilindradas, às vezes tem algumas motos de 200 cilindradas, também a gente vê essa moto com refrigeração a ar, né? Beleza. Agora, refrigeração líquida, muito cuidado quando for passar essa informação. Olha, refrigeração a água da moto, não é a água, é refrigeração líquida. A refrigeração líquida é uma mistura de águas minerais, né, também com o líquido de arrefecimento ali, com as soluções que vão você colocar no radiador da moto. São vendidos, inclusive, nas casas de peça de moto. São aditivos, chamamos de aditivos para o radiador da moto, né? Então, estou lá com as 600, eu vou lá no radiador e coloco completo com aditivo, e não com água. Pelo amor de Deus, não vai usar água nem induzir ao teu aluno ou ao teu amigo lá, olha, bota água no radiador da moto. Não faz isso, tem que ser aditivo. E se botar água, o que é que vai acontecer? Bom, ela não vai trabalhar com a temperatura correta, e aí pode ser que cause um superaquecimento e se danifique o motor da moto, né? Então, o uso aditivo chama-se a refrigeração líquida, usada hoje em motos de mais de alta cilindrada. Por quê? Elas trazem uma refrigeração mais rápida do motor,
né? Então, a refrigeração líquida, ela consegue trazer uma baixa de temperatura muito mais rápida para os motores das motos, certo? E nós temos ela a ar e a óleo. Eu, particularmente, nunca vi ninguém falar da refrigeração ar e óleo, né? Na verdade, é muito difícil você encontrar uma moto dessa. Eu já vi uma chamada Kazinski 250 cilindradas, que a refrigeração dela é ar e óleo, né? Como é que funciona? O óleo que vai passar pelas canaletas recebe uma pressão de ar dentro dessas canaletas e vai baixar essa temperatura do óleo diretamente para o motor da moto, né? Mas é muito difícil encontrar uma moto dessa aí com essa refrigeração, mas ela existe. Então vamos lá. Titan, dentre outras motos, YBR, refrigeração a ar. Refrigeração líquida, você vai ter aí motos de 600, 500, 1000, 1200, 1300 cilindradas. Não vejo a possibilidade de uma moto dessa que ela possa ser refrigerada a ar e tenha uma refrigeração correta aí para não danificar o motor, né? Então, muito cuidado com esse tipo de situação aí. É um dos itens de recomendações para serem verificados aí na hora da manutenção da moto, né? Freio. A gente já começou a tratar da frenagem. Freio que para a moto é o freio dianteiro. Mas, olha lá os tipos de freio. Mecânico, normal, pastilhas, né, de freio. Mas aí eu tenho também o freio ABS, que já vem de uma certa época. Aí o freio ABS, as motos de alta cilindrada já começam a utilizar esse freio ABS há muito tempo, né? E aí, me lembro bem da moto chamada Goldwing, que parece um carro, a moto tem som, ar-condicionado, e a Iberg, inclusive, a Goldwing, e ela vinha equipada as primeiras com os freios já ABS, né? Evita o travamento da roda através de sensores. Mas, vamos falar que recentemente foram implantados aí os freios CBS, né? Que freio CBS é esse nas motos mais novas? Isso é um freio que ele já veio ser aplicado para evitar que o condutor use o freio traseiro e arraste essa moto e caia com essa moto ou colida com o obstáculo. Então, as montadoras conseguiram, até parabenizo aí os criadores desse tipo de freio, que realmente logicamente vai reduzir muito o número de acidentes, ou se não já reduziu, né? Que é o freio CBS. Eu aciono com força o freio traseiro e menos o dianteiro, ele joga o óleo por igual e divide e aciona os dois freios, e aí eu não tenho o erro desse freio nesse momento, certo? Ok? Vamos lá, curva. Apressar um pouquinho aqui, que eu acho que já está bem em cima aí do horário, já passamos aí um tempão, não sei, Gleidson vai informar. Não... As curvas, bom, fator principal de pilotar uma moto, cabeça. Movimentação de cabeça com a moto. 99% de uma boa condução está relacionada à visão, né? Então, o segredo para a moto, vou pilotar uma moto, quero conduzir, levar essa moto para um local, para um ponto fixo, eu tenho que olhar para esse ponto fixo, né? Então, tudo está relacionado à visão. Então, se eu vou movimentar minha moto para a esquerda ou para a direita e eu não olho para o objeto, eu não consigo direcionar a minha moto para esse local, né? Então, trabalha com a visão, é muito importante, o manuseio dos olhos, de cabeça, né? E na curva isso é fundamental. Olha o que acontece na curva hoje. Primeiro passo, vamos se preparar para uma curva. Eu venho numa moto a 120 por hora, ou até mais, em quinta marcha, muitas vezes em sexta marcha, e aí me deparo com a curva. O que é que eu tenho que fazer com essa curva? A princípio, redução de velocidade, né? Interrupção de marcha. O que é que eu falo com interrupção de marcha? Muitas vezes, quando eu estou numa velocidade muito alta e numa marcha muito alta, eu tenho muita velocidade, mas tenho pouca rotação. Popularmente chamamos de motor cheio e motor vazio. Às vezes eu estou numa moto em alta velocidade, mas estou com o motor vazio, o contragiro está muito baixo. Para a linha reta em velocidade, funciona, mas para a curva, não. Para a curva, eu seria jogado para fora da curva. Mas eu consigo fazer a interrupção de marcha antes da curva, eu consigo aumentar a rotação dessa moto, o contragiro dela. Eu encho o motor e tenho uma moto mais presa na curva. Já começa por aí. Então, eu preciso entrar na curva com o motor cheio. E outra, trazendo um ponto do centro da minha pista ali, da minha mão, para poder fazer essa curva. Curva para a direita, por exemplo.
Direciono a moto para o meio da pista, próximo da linha, da faixa que divide, reduzo, faço a interrupção de marcha, motor cheio, entro na curva e levo essa moto para dentro da curva ali, naquela curva para a direita. Detalhe, a cabeça tem que ir junto com a moto. Percebemos muito que o piloto entra com a moto, leva a moto e o corpo e a cabeça fica. Então, a cabeça ficou e o olhar dele também ficou. O olhar dele não foi para dentro da curva. O que é que vai acontecer? Ele vai trazer essa moto para o meio da BR e invadir a contramão. Então, o conselho na curva e a dica é entrar na curva, olhar para dentro da curva e levar a cabeça junto com o corpo para dentro da curva. Evita mexer na cintura, movimenta um pouco o tronco, né? O tronco e a moto deitar um pouco dentro da curva junto com o corpo, aí olhar para dentro da curva e fazer uma boa curva, perfeita curva, uma curva com perfeição, né? Na verdade, maior número de acidentes de moto em curva justamente é isso, velocidade excessiva, moto com motor vazio, não está com motor cheio, o piloto que não olhou para dentro da curva, não levou o corpo junto com a moto, ele não prendeu as pernas no tanque, eu tenho que estar com as pernas bem presas no tanque, né? Me preocupar com a retomada após a curva, entendeu? Verificar tudo, evitar frear dentro de curva, tal. Tem todo esse detalhe aí nas curvas, que eu aconselho sempre que as primeiras curvas sejam feitas em baixa velocidade para sentir a moto se adaptando cada vez mais com as rodovias, né? E não pode esquecer, olha também o asfalto que tu está percorrendo aí nas rodovias brasileiras, em alguns pontos é muito perigoso fazer curva em alta velocidade com a moto, né? Então avaliar muito, conhecer o trajeto, fazer uma pesquisa antes de viajar com essa moto. Ó, vou pegar minha família agora, os amigos, minha esposa, vou viajar, fazer uma viagem grande de moto aí. Então, puxa o trajeto, pesquisa na internet, os locais perigosos, onde os trechos causam mais acidentes, que pontos críticos são esses, se tem buraco, como são as curvas e tal, para sair com a noção e garantido aí, né? Sempre prevenir é muito importante, certo? Vamos passar para outro ponto aí, a chuva. Bom, roupa de proteção, capacete em perfeitas condições, né? Reduzir velocidade e calibragem de pneus, muito cuidado quando não dar parar, né? Então, chuva muito forte, eu vou parar essa moto. O capacete ajuda muito, o capacete que não embace, que tem muita entrada de ar, ele te ajuda muito na viagem da moto em relação à chuva, né? Certo? Então, vamos lá, o capacete, quais são os tipos deles aí? Bom, trazemos alguns tipos de capacete que são muito importantes aí na questão da pilotagem. Qual o tipo de capacete você vai escolher para você? Aí que tá. Você tem o integral. Que capacete integral é esse? Fechado. Capacete fechado. Aquele que a viseira não se movimenta, aquele que ele não tá, a queixeira não está solta, ele não é aberto. Está aqui um capacete integral, ó. Integral, com viseira, né? Ele não tem movimentação da queixeira, certo? O capacete misto é aquele que a queixeira é removível. Que capacete é esse? Geralmente a polícia usa muito a Rocan para não ter que tirar o capacete na abordagem. O que é que ele faz? Ele vai e levanta lá a queixeira com todo o capacete. Esse aí é o misto, né? Posso levantar só a viseira ou a queixeira completa. Temos também modular. A frente é removível, né? Aí ele sai a queixeira aqui, eu uso só com a viseira. E o aberto também, que já vem sem a queixeira aqui. E aí o capacete interessante, que é o capacete para trilha, né? O capacete de motocross, que eu dispenso a viseira, mas uso o óculos de proteção. Tá aqui, ó. Esse é um capacete pequenininho aqui que minha esposa comprou para a cachorra, para andar com ela de moto, né? Tem uma pincherzinha e bota na pincher e ela anda de moto aí com a pincher. Aí vai com o capacete aí. Quer dizer, estamos seguindo a legislação de trânsito, né? Certo? Ok? E aí, vou comprar meu capacete. Qual é o tamanho? 36, 38, né? Então, prova o capacete. Tem que ficar apertadinho realmente o capacete, tem que ficar bem justo, bem apertado esse capacete, né? Com o tempo essa espuma, a borracha vai folgando. Compra um capacete caro, um capacete realmente com oferta de segurança. A gente vai entender por que esse capacete aí, ele precisa ter essa segurança. Capacete bem apertado, mas que ao mesmo tempo traga um conforto, que tenha várias entradas de ar para renovar o ar dentro do capacete, não, e você não precisa na rodovia estar levantando e baixando essa viseira aí, porque embaçou o capacete, né? Então, olha lá também a qualidade, o capacete aprovado pelo Inmetro, né? E o capacete, recomendação, troco ele de quanto em quanto tempo? 3 anos de uso após a compra,
ou 5 anos se você comprou de acordo com a especificação do fabricante, né? Da questão da vistoria do Inmetro aí, entendeu? Não compre capacete usado de um amigo de ninguém, né? Porque é um capacete que já pode ter sofrido queda, né? Compra sempre o capacete novo e evita comprar capacete de um preço mais barato. Vou explicar por quê. O capacete mais barato, ele tem uma proteção interna de fibra que seria para absorver o impacto desse capacete, né? Do impacto do acidente. Os capacetes mais baratos, eles não absorvem esse impacto. Você pode observar que o cara que sofreu um acidente com um capacete... Eu socorri uma vítima de acidente de moto num cruzamento, moto com moto, em Garanhuns, aqui em Garanhuns, e o cara foi ejetado da moto, bateu com a cabeça no meio-fio, próximo ao meio-fio, e ele não usava um capacete tão seguro, tal. Logicamente, ele teve um traumatismo craniano gravíssimo, inclusive foi preciso ser entubado naquele momento dentro da unidade da UTI móvel do SAMU. E aí, por que isso ocorreu? O capacete de baixa qualidade não conseguiu distribuir impacto para todo o capacete, e aí o impacto ficou localizado ali, né? Então, logicamente, a lesão cerebral era mais séria. Compra um capacete mais caro. Tem um capacete aí de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, né? Me lembra aí, Paulo aí da Drive Instrutor. Paulo tem um capacete que custou, se não me engano, mais de 5 mil reais, coisa desse tipo. E um capacete que traz extrema segurança, porque o material dele de resistência é muito bem preparado, e aí no impacto, distribui o impacto para todo o capacete, minimizando o impacto naquele local. Para vocês, eu vou trazer um exemplo claro disso. Você sofre um acidente com um capacete mais barato. É a mesma coisa de correr e mete a cabeça numa parede. Sofre um acidente com um capacete mais caro que tem uma boa proteção. É meter a cabeça numa almofada antes de ela chegar na parede. Então, aí onde vem a questão de proteção. Eu invisto na minha segurança ou não? Então, compra um capacete mais caro. Ah, mas eu não ando de moto para trabalhar. Não importa. Eu ando de moto em via pública e estou arriscado a sofrer um acidente. Então, é preciso utilizar um capacete de segurança, um capacete mais caro. Eu recomendo. Certo? E aí, trazemos também aí para a gente finalizar, o que você deve passar para quem se você vai passar informação para alguém que vai andar de moto, que está aprendendo a andar de moto, que já anda, mas não tem essa informação, o que você traz aí? Você faça uma informação para ele chamada PIPDE, PIPD. O que é isso? Estratégia de segurança. Vou andar de moto na rua, vou sair com minha moto, vou viajar com ela. Eu tenho que fazer uma estratégia de segurança. Eu tenho que ter um plano de segurança. Qual é ele? PIPD. Qual é ele? Primeiro item do PIPD, procurar. O que eu devo procurar quando estiver andando na rua? Lembra disso. Procurar situações que possam me ocasionar risco. Risco à minha vida e à minha segurança. Procura esse tipo de situação. Por exemplo, um cruzamento. Estou vindo, minha preferência, semáforo verde para mim. Olho nesse cruzamento ali, um cara vai avançar. Ou então um cruzamento sem semáforo. Olho que um carro também chegou no cruzamento. Eu vou procurar olhar para o condutor dentro desse carro e ver se ele conseguiu me ver. Não, ele não conseguiu me ver, então eu vou lá e vou parar minha moto. Eu começo a procurar. Eu procuro, eu identifico o que pode me ocasionar risco, né? Daí eu tomo uma decisão. Que decisão é essa? Se paro, se continuo, se diminuo, se aumento a velocidade, né? Que é onde eu venho na questão de executar, né? Executar, certo? Então tá aí a informação, estratégia de segurança para a moto, né? Antes de sair de casa, procura o problema, identifica ele, decide o que vai fazer, executa para livrar o acidente, trazer segurança, né? Para poder você estar sempre pilotando seguramente no trânsito. Daí vem aqueles princípios da direção defensiva, conhecimento, atenção, previsão, ação e habilidade e tal, são usados para a moto aí com grande frequência. Eu acredito que é muito importante utilizá-los. Daí você foi trazido para a moto com essa informação PIPED aí, né? Procura e identifica. Sempre trabalha com a moto dessa forma no trânsito. Procura e identifica. Se posiciona onde possa ser visto, né? Conhece tua moto, vê potência de cilindrada, se adapta com ela. E um conselho que eu vou dar sempre: não perde o medo da moto. Quem pilota a moto não pode perder o medo dela. Mas é um respeito. O medo que eu falo é um respeito. Não perde o respeito pela tua moto. Se você não tem respeito pela sua moto, se você não tem medo dela, pega a chave, joga bem longe e não anda mais nessa moto. Porque o próximo passo é morte ou invalidez em acidente de trânsito. Eu preciso respeitar a moto, né?
respeita ela com carinho, trata direito, sabe lá, vê lá que a moto ela é importante, ela é segura, se usa para tantas coisas hoje, passeio, trabalho, se usa moto para tudo, econômica, rápido nos locais, chega rápido nos locais, né? Anda pelos difíceis acessos, mas tem uma briga acirrada com o veículo no trânsito e a gente precisa acabar com isso, né? O carro não é inimigo da moto, a moto não é inimigo do carro. Somos uma família no trânsito, todos juntos ali, temos que nos olhar com segurança e carinho e com respeito um para o outro. Mas é preciso que a moto também faça isso, ela respeite esse trânsito, ela traga ela faça essa procura, ela se identifique, ela identifique o perigo, ela decida o que vai fazer, e para isso eu preciso de um motociclista altamente preparado, consciente e que traga o trânsito, leve o trânsito com respeito, né? Com bastante respeito e que faça cursos, eu sempre indico, faça muitos cursos de pilotagem, é muito importante para a sua própria segurança, para a segurança do seu garupa, do trânsito em geral, né? Piloto preparado não tem acidente, né? Usa teu material, revisa tua moto, né? Trabalha com responsabilidade no trânsito, que aí você não sofre acidente de moto, né? Só sofre acidente de moto quem não trabalha com segurança, quem não conduz com segurança, quem traz responsabilidade. Seja atento, né? Cuide da sua própria vida, porque o número de acidentes diminuiu agora por conta do Covid-19, mas vamos voltar à nossa realidade antigamente. E ninguém se preocupa e nem tenta resolver esse problema. Então, quem resolve o problema do acidente somos nós mesmos, cidadãos conscientes, de utilizar os nossos veículos em via pública com consciência e responsabilidade. É isso que eu peço aí, é isso que eu tento fazer todo dia, passar em sala de aula também. A responsabilidade e consciência é o mais importante de tudo, né? Não adianta ser bom, pilotar, ser muito bom, mas não ter a responsabilidade, ok? Pessoal, muito obrigado aí, boa noite a todos, forte abraço e espero encontrá-los aí, voltarmos aí a trabalhar, a educar aí a todo vapor, para a gente poder viajar muito e formar novos profissionais aí com grande respeito e evitar tanta perda de vida no trânsito, tá? Boa noite a todos.